Prestar serviços clínicos dentro da farmácia é um novo negócio. Então a farmácia ela tem que ver que ela tem que enxergar essa oportunidade, não como algo, é um custo a mais para eu fazer o que eu já fazia. Não tem nada a ver com isso. Você tem o teu balcão, você faz venda de medicamentos, você dispensa, você já tem ali a tua clientela. E se você pusesse mais uma camada agora dentro da tua farmácia, que é uma camada de serviços adicionais que você não fazia antes. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Conexão Farmácia. E hoje o tema é cuidado farmacêutico. E para falar de um tema tão importante, temos aqui a presença do Cassiano Correr. Cassiano é farmacêutico, ele é fundador da Clinicar X, uma plataforma de serviços farmacêuticos, e ele também é consultor técnico da Abrafarma. E para um tema tão importante também, nós vamos dividir esse conteúdo em 2 vídeos, então fiquem atentos e em breve teremos também o nosso segundo vídeo. Seja muito bem-vindo, Cassiano. Eu que agradeço o convite, Marcelo. Cassiano, a gente já vai começar direto ao ponto. Primeira pergunta aqui já relacionada ao nosso tema. O que é, Cassiano, o cuidado farmacêutico? Ótima pergunta, Marcelo. Isso é muito simples o conceito, né? Cuidado farmacêutico nada mais é do que os serviços de saúde que um farmacêutico presta ao paciente. Então, toda vez que um farmacêutico está tratando de um paciente, está lidando com ele, né? Está orientando, está fazendo algum tipo de atenção à saúde dele, está acompanhando. Toda vez que esse farmacêutico está trabalhando diretamente com o paciente, a gente pode dizer que ali está acontecendo cuidado farmacêutico. Historicamente, assim, é legal fazer um contexto para as pessoas que estão nos assistindo, que isso vem dos anos 70, na verdade. Cuidado farmacêutico não é uma coisa tão nova na história da farmácia, né? Lá nos anos 70 surgiu uma área da farmácia chamada farmácia clínica, que nada mais era do que era uma espécie de uma divisão dentro da profissão de farmácia, onde o farmacêutico estava atuando mais dentro do hospital, mais próximo do médico, mais perto do leito. E essa área de farmácia clínica ela evoluiu até que hoje a gente chama isso de cuidado farmacêutico, que nada mais é do que essa prática, né? Para complementar, é interessante citar que cuidado farmacêutico também não é só o que é feito na drogaria, sabe? O pessoal relaciona muito cuidado farmacêutico com farmácia e drogaria, mas a gente tem farmacêuticos que atuam no hospital, em unidade básica de saúde, inclusive em serviços de UTI de hospitais, farmacêuticos que atuam em lares de idosos, né, lares de longa permanência, home care e farmácias e drogarias e até consultórios privados. Todos esses lugares, você pode ter um profissional ali de farmácia, um farmacêutico que trabalha diretamente com o paciente, muitas vezes inserido numa equipe multidisciplinar, e isso é o cuidado farmacêutico. Interessante, então bem amplo, né, Cassiano? Então a gente foca muito, né, na farmácia, na drogaria, mas tem diversos setores aí que tem essa importante atuação aí do farmacêutico, né? E aqui, Cassiano, existe alguma pessoa, né, no caso a gente pode até falar, né, pessoa, paciente, né, que pode ser mais beneficiado aí no caso, né, com cuidado farmacêutico? Olha, não tem dúvida, sim, o farmacêutico é um profissional do medicamento, historicamente. E hoje é um profissional mais perto do paciente também. Então, o tipo de paciente que mais precisa desse cuidado farmacêutico costuma ser as pessoas que tomam vários medicamentos. Então, se tivesse que eleger assim uma característica, né, de paciente, falar, esse aqui é o que mais pode se beneficiar do cuidado farmacêutico, são pessoas que usam 4, 5, 6, 7, 10 medicamentos ao dia, são os famosos polimedicados, como a gente chama, que naturalmente são pessoas que têm mais complexidade para fazer esse tratamento, vai ter mais risco de problemas com esses medicamentos, geralmente tem várias doenças crônicas concomitantes, todo o cuidado que precisa de gerenciamento dessas doenças. Então aí o farmacêutico tem um papel super especial no trato desses pacientes. Mas, vamos lembrar assim, dependendo muito de onde o farmacêutico está atuando, pode mudar esse foco também, né? Pegando o exemplo de farmácia e drogaria e pegando, por exemplo, um serviço que são os testes rápidos, a gente acabou de ver aí os testes de Covid que cresceram muito, mas, por exemplo, testes de dengue, testes de HIV, de sífilis, existe uma série de testes para doenças infecciosas, por exemplo, que você faz em pessoas aparentemente saudáveis e que você testa para descobrir se aquela pessoa pode ter uma doença e fazer um encaminhamento. Então, é outro tipo de público, é um outro tipo de população. Então, esse leque vai depender muito de onde o farmacêutico atua, do foco, né? Qual é o tipo de paciente que ele está recebendo ali, naquele lugar, e aí ele vai, digamos, moldar esse cuidado farmacêutico para a necessidade daquela população, sabe?
Muito bacana, muito interessante. Então agora aqui, Cassiano, a gente vai falar sobre uma sequência. Então, a gente já deu para perceber claramente aí com essas duas respostas que você já deu, que tem uma série de benefícios, né? Então a gente vai pegar aqui alguns perfis, né? A gente vai falar sobre benefícios e beneficiados. Sim. E a gente pode começar então, Cassiano, qual que é o benefício do cuidado farmacêutico para o farmacêutico? Para o próprio profissional, O né? próprio profissional mesmo. Olha, para que todo mundo se beneficie, né? O farmacêutico precisa estar focado no trabalho dele, fazer bem feito o trabalho dele. Eu diria que o principal benefício para esse profissional que vai para a área do cuidado farmacêutico é reconhecimento, quer dizer, ele se torna um profissional reconhecido pelos pacientes, pelos pares, como sendo um profissional relevante. É uma carreira que ele desenvolve e, sem dúvida nenhuma, tem um lado de remuneração importante, porque se esse farmacêutico ele se desenvolve na área clínica, ele se destaca em relação aos outros farmacêuticos. Então, dentro da farmácia, nem todos os farmacêuticos são farmacêuticos clínicos. E quando esse profissional se destaca nessa área, escolhe essa área, ele tende a se especializar, ele tende a ser mais reconhecido. Então, é um caminho profissional que vai levar esse farmacêutico para uma carreira específica, né? Esse é o principal benefício para ele. Bacana, ó. Farmacêutico que está nos ouvindo agora, né? Informação muito importante aí para um plano de carreira, né? E aqui no caso, falamos já do benefício para o profissional próprio, né? O farmacêutico. E no caso para o cliente, para o próprio paciente, qual que é o grande benefício do cuidado farmacêutico, Cassiano? O paciente, ele ganha um novo profissional de saúde que está olhando para ele e que está dando cuidado para ele. Isso já é uma grande coisa hoje em dia, né? O farmacêutico é um profissional muito acessível, principalmente farmácia e drogaria. Poxa, não preciso nem agendar horário, vou lá e ter um farmacêutico disponível. Eu posso tirar dúvidas com ele, ele é muito acessível para mim, muito fácil. Então, para um paciente que tem que lidar com um tratamento novo, com uma doença nova, que tem, como a gente já citou as características, ter um profissional a mais de saúde cuidando dele, e que entende dos medicamentos que ele toma, é um grande ganho. Existem muitos estudos sobre isso, inclusive, que eu acho que cabe citar. Tem várias pesquisas publicadas ao longo dos últimos 20 anos que mostram que pacientes crônicos, principalmente, que recebem cuidado farmacêutico, com diabetes, com hipertensão, com dislipidemias, né, colesterol elevado, etc., eles conseguem controlar melhor a sua doença em comparação a pessoas que não recebem esse cuidado farmacêutico. Então, existe uma evidência científica de um impacto positivo na vida dessas pessoas. E aí, poxa, quando a gente fala de doença crônica, você controlar melhor a doença crônica pode fazer toda a diferença no longo prazo para a tua qualidade de vida, para a tua quantidade de vida, quer dizer, quantos anos você vai viver, e isso faz toda a diferença. Então, o benefício é total. Com certeza. E a gente viu claramente isso crescer exponencialmente agora nesses últimos 2 anos, com tudo que ocorreu junto a toda a sociedade, nesse papel que você citou agora do farmacêutico crescendo cada vez mais, né? E isso tem a tendência aí de crescer cada vez mais e continuar esse papel, né, Cassiano? Cresceu demais, Marcelo, porque não é um movimento novo, né? Você falar de cuidado farmacêutico na drogaria, vamos falar de drogaria agora, não é uma coisa nova, faz 20 anos que se fala sobre isso. Mas existia muita amarra de regulação, né? Então a Anvisa não permitia. 20 anos atrás chegou-se a proibir que o farmacêutico medisse uma pressão na farmácia. Então o farmacêutico como profissional estava muito de mãos atadas na drogaria. Felizmente a gente teve uma lei em 2014, que é a Lei 13.021, e ela é uma lei federal, e ela reescreveu o que é farmácia, definindo a farmácia como uma unidade de prestação de serviços. E isso abriu uma segurança jurídica até para as empresas, né? Então, nos últimos 5 anos, 6 anos, a gente viu uma aceleração desse processo. E aí, em 2020, quando veio a pandemia, as farmácias já estavam meio prontas. E isso é uma coisa importante de se destacar. Se a pandemia do Covid tivesse acontecido 5 anos atrás no Brasil, talvez as farmácias não tivessem conseguido fazer o que fizeram. E o que elas fizeram durante a pandemia? Poxa, elas mantiveram as portas abertas, elas ofereceram serviços, não pararam de prestar serviços, ofereceram testagem de Covid, muitas farmácias se aliaram com o poder público para fazer vacinação contra o Covid gratuitamente. E quem estava na linha de frente, paramentado, atendendo as pessoas, eram os farmacêuticos. Então, aí a gente vê o que é, para um país, você ter um exército de profissionais de saúde que se preparam ao longo dos anos para que quando você tem uma situação como essa, você consegue lidar com ela. Faz toda a diferença. Faz muita diferença. E aqui, em nome da Apsen, né, a gente parabeniza, né, a todos os farmacêuticos por esse brilhante trabalho que sempre realizaram, né, e ainda mais agora, nesses últimos 2 anos aí,
esse papel aí do farmacêutico cresceu, se valorizou, né, se tornou cada vez mais relevante junto a toda a sociedade. Cassiano, e outro beneficiado também são as farmácias e drogarias, né? Você vai falar um pouquinho sobre esse assunto também, mas não responde ainda não, Cassiano. Primeiro aqui, você que está nos assistindo agora, você que está nos ouvindo, ainda não é inscrito aqui no canal da Apsen, então peço a gentileza, se inscreva no canal da Apsen, ative aí o sininho para receber as notificações, já deixa aquele like e compartilhe esse conteúdo, compartilhe conhecimento com os seus amigos. E aqui, Cassiano, então vem os benefícios também para as farmácias e drogarias. Prestar serviços clínicos dentro da farmácia é um novo negócio. Então a farmácia ela tem que ver que ela tem que enxergar essa oportunidade, não como algo, é um custo a mais para eu fazer o que eu já fazia. Não, não tem nada a ver com isso. Você tem o teu balcão, você faz venda de medicamentos, você dispensa, você já tem ali a tua clientela. E se você pusesse mais uma camada agora dentro da tua farmácia, que é uma camada de serviços adicionais que você não fazia antes. E se é para pôr essa camada, você pega o próprio farmacêutico que você já tem dentro da loja, ou os farmacêuticos, treina esses farmacêuticos ou possibilita que eles passem por treinamento simples para poder aprender como fazer esses serviços novos, né? Ou reaprender, vamos dizer assim. E aí você disponibiliza isso como uma inovação, como uma novidade. Do ponto de vista de negócio, é uma nova unidade de negócio que gera receita. Você não faz isso gratuitamente, você presta serviços, você cobra por esses serviços. Muitas vezes é o paciente que paga, mas eventualmente você pode ter empresas interessadas em contratar esse serviço. A gente está indo para um futuro em que operadoras de saúde podem se interessar e, por que não dizer, até o próprio governo pode ser um comprador desses serviços, parcialmente. A gente já tem o farmácia popular, por exemplo, quem diria, em que o governo subsidia medicamentos para a população através das farmácias privadas. Por que o governo no futuro não pode subsidiar serviços através das farmácias privadas? Porque existem possibilidades e canais se abrindo. Então, para o empresário, não importa o tamanho da farmácia, mesmo que seja uma farmácia independente numa cidade do interior, você pode fazer a diferença mais naquela comunidade, você pode diferenciar o teu negócio, criar um diferencial competitivo e aumentar a receita da tua farmácia. E aí um dado, Marcelo, as farmácias que implantam serviços farmacêuticos, em média, elas aumentam 20% a 40% da sua receita. Porque não só elas prestam serviços e elas cobram, isso gera um faturamento novo para a loja, mas elas também fidelizam mais esses clientes e elas veem impacto na venda de medicamentos. Então, ao invés de perder aquele cliente para a concorrência, muitas vezes é a prestação de serviço que garante que esse cliente permaneça com você. Num mercado tão competitivo como a gente está, em que uma grande rede pode abrir do lado da tua farmácia amanhã e ela pode até oferecer serviços, inclusive, como as grandes redes estão fazendo, hoje em dia quase não é uma opção. Uma farmácia, para pensar no futuro dela, para ela continuar prosperando, ela tem que enxergar serviço como uma parte da estratégia do negócio. Bacana. Você falou uma palavrinha aí que é a fidelização do cliente, né, que é uma grande preocupação, né, hoje acho que de praticamente todas as farmácias, né, Cassiano? Então, além de estar prestando um importante serviço de saúde, você garante também a sustentabilidade do negócio também, né? Isso que é muito importante, né? Sem dúvida. Cassiano, então a gente falou do farmacêutico, do cliente, né, do paciente, falamos da farmácia, da drogaria, e tem um outro profissional da saúde também que acredito que deve ser muito beneficiado com o cuidado farmacêutico, que é o médico. E como é que é esse benefício para o médico, Cassiano? Obrigado por essa pergunta, porque essa é uma dúvida muito grande, né? Primeiro, uma coisa importante, o serviço feito na farmácia e o trabalho clínico do farmacêutico, ele não substitui o trabalho do médico, obviamente. Então, existe um limite muito claro, inclusive na legislação. O farmacêutico ele não faz diagnóstico, ele não prescreve medicamentos tarjados, ele não altera prescrições que o médico passou de medicamentos tarjados, quer dizer, existe um limite muito claro. Qual é o benefício que o médico tem de mandar o paciente dele para uma farmácia, para um farmacêutico que faz esse tipo de trabalho? Para mim, o principal benefício é como se o farmacêutico fosse os olhos do médico, longe do médico. Quer dizer, esse paciente vai quantas vezes ao médico por ano? Ele vai 1 vez por ano, 2 vezes por ano, essa é a média brasileira. Quantas vezes esse paciente vai à farmácia por ano? Ele vai 20 vezes à farmácia por ano. Quer dizer, cada uma dessas idas que ele tem aí para ir na farmácia é uma oportunidade que o farmacêutico tem de ver como está aquele paciente. Então, ir lá para pegar a medicação do mês, mas não só fazer isso, medir uma pressão, fazer uma glicemia, fazer um exame de colesterol, subir na balança, registrar essas informações no prontuário, construir uma evolução desse paciente e no final de um período de 6 meses, por exemplo, monta um relatório automático, manda para o médico desse paciente.
Quando o médico faz a consulta com esse paciente na volta, ele fala, peraí, nossa, tem todos os teus dados aqui, os últimos 6 meses, está tudo aqui, a medicação. Não só a medicação que eu, médico, prescrevi, mas a medicação toda que você está usando, inclusive de outros médicos. Quer dizer, dá para esse médico uma visão do paciente que é outro nível. E a gente vê isso acontecer na prática. Quando esse médico ele recebe esse tipo de relatório, quando esse farmacêutico encaminha esse paciente de uma forma clínica correta, esse médico olha e fala, eu não imaginava que uma farmácia fizesse isso, gostei disso. E aí você passa a ter uma simbiose muito interessante. O paciente está se beneficiando, como a gente falou, esse médico vê o benefício de mandar esse paciente para essa farmácia também, e aí você acaba tendo uma farmácia com diferencial, inclusive com os médicos que estão no entorno dela. E aí cai naquela questão que a gente falou da fidelização. Nada melhor do que ter um médico falando bem da tua farmácia para o teu paciente, para o teu cliente. Isso tem um poder tremendo, né? Com certeza, havia um círculo virtuoso muito importante, né? Exatamente. Então, já emendando aí nesse ponto que você trouxe, Cassiano, e para o sistema de saúde em geral, qual que é o benefício? Economia. Economia de custos com a saúde. Assim, pegando só o gancho das doenças crônicas, Marcelo, é um negócio absurdo. Se você pegar só diabetes e hipertensão, só essas duas doenças, a taxa de não controle no Brasil é altíssima. Então, você pega, por exemplo, diabéticos. Poxa, uma doença importante. Se um diabético ele for internado e passar um dia no hospital, o custo de um dia de internação pagaria o tratamento dele por 1 ano. No mínimo, fácil. Se ele for para uma UTI, então, seriam anos de custo. E a gente pega estatísticas de controle do diabetes no Brasil, que dizem que 75% dos diabéticos, 75%, esse é dado da Sociedade Brasileira de Diabetes, não controlam bem a doença. Estão com a glicemia elevada. Então, essa conta não fecha. Essa conta não fecha. Então, você precisa ter mais acompanhamento para paciente crônico no Brasil. E só esse trabalho já faz a conta fechar do benefício para o sistema de saúde. Quer dizer, poxa, você tem lá 90 mil farmácias no Brasil. É quase o dobro do que você tem de unidade básica de saúde do SUS. Unidades de saúde da família, equipes de saúde da família, se fala em torno de 5 mil equipes de saúde da família no Brasil todo. Farmacêuticos em farmácias são mais de 120 mil trabalhando em drogaria. Quer dizer, se você tiver 10% dessas farmácias fazendo um trabalho, ou 20% dessas farmácias fazendo um trabalho clínico, a gente já está falando de quase dobrar a capacidade de atendimento. E o Covid mostrou isso, né? Enquanto você teve colapso em vários setores. Não tinha UTI, não tinha ventilador, pronto-socorro de hospital lotado. Quer dizer, essas portas de entrada do sistema tradicionais, pronto-socorro de hospital, elas não dão conta da demanda se você tiver um aumento da demanda. E é por isso que a gente não consegue dar a atenção que precisa para a população. Não tem porta de entrada suficiente para receber essa população. Já as farmácias, apesar de toda a explosão de demanda do Covid, elas trabalharam em 50% da sua capacidade de atendimento ainda. Elas eram capazes, e esse é um estudo que a gente fez agora com a Abrafarma, as farmácias seriam capazes de fazer o dobro de atendimentos do que elas efetivamente fizeram. Então elas passaram longe de colapsar. Isso é incrível. Quer dizer, não dá para a gente pensar num sistema de saúde como a gente tem no Brasil, com os custos elevados, numa situação de crescimento econômico que a gente vive hoje. Você abrir mão dessa farmácia, da capacidade que essa farmácia tem de atendimento, isso não é insano, né? Então, o benefício para o sistema de saúde é inequívoco. Bem, Cassiano, quero agradecer demais aqui a sua presença. Foram informações extremamente importantes aí para o profissional do varejo farmacêutico. E você que nos acompanhou até agora, fiquem atentos que em breve teremos o segundo vídeo, a segunda parte aqui com informações muito importantes do Cassiano sobre cuidado farmacêutico. Um grande abraço, muito obrigado a todos.